Continuamos na máquina do tempo. Vamos descendo. A questão do negro, aqui, todas aquelas ocupações, Colônia do Sacramento, Fundação de Rio Grande, as instâncias, todas foi possível com a força do trabalho do negro. Sem a força do trabalho do negro seria impossível. E de muitos negros, seria impossível fazer isso aí. Vamos lá. Então, aí eu tenho documentos do Santilleri e outros que mostram o número de negros que desembarcaram aqui nessa terra, lá, para fazer essa operação. Lá na Colônia do Sacramento, se eu não me engano, deixa eu ver, 60 negros, e olha só, 41 eram escravos, e os outros 19 eram o quê? E os outros 19 negros eram o quê? Se não eram escravos. E os outros 19 negros eram o quê? Fala no documento, 60 negros, fala em 3 padres, 60 negros, 41 escravos. E os outros? Por que o documento diz, bateu na cabeça, mas por que 41 escravos? Por que não diz 60 escravos? Ou só diz 60 negros, ponto? Uma coisa que a gente tem que incorporar, não tem nos livros didáticos, que a gente tem que incorporar para esses momentos, é que desde o início da ocupação aqui, existiram negros escravizados e negros livres. Desde o início. Negros escravizados e negros livres. Esses 19 eram livres, não eram escravos. Eram provavelmente também militares ou tinham outra função, mas não eram, senão estariam no meio dos escravos. E a gente vai perceber em alguns dos trabalhos históricos que vai aparecer negros livres. E a gente tem que parar de contar a história dos negros na escola. Os livros têm esse pecado, contar a história dos negros a partir da escravidão. E aí a gente tem ideia que os negros só viviam sob ferro, sob chicote, que nasceram para ser surrados. E não é essa a verdade absoluta. Não é essa. Mas o negro foi tropeiro também. Já pensou que tipo de escravo é esse que pega uma tropa de mula no Uruguai ou lá no sul do Rio Grande do Sul, porque as mulas começaram a ser produzidas no sul do Uruguai e na Argentina, e levar para Sorocaba, para ser levada para as Minas Gerais, para puxar o ouro das Minas Gerais. Agora pense bem, que tipo de escravidão era essa que o negro levava uma tropa inteira de mulas para lá, trazia o dinheiro, entregava para o dono da tropa, para o seu patrão. Ele está sob ferro ali. É cansado de fazer essas leituras assim. Não está sob ferro, não está sob chicote. Eu não estou dizendo que a escravidão foi branda, não. Aí tem uma coisa mais cruel que o chicote, mais cruel que as algemas ou que a corrente. Ele deixava, esse negro que está aí, pintado, certamente deixava na estância a sua mulher com os seus filhos. E ser tropeiro naquela época era uma espécie de uma promoção, era negro de confiança, negro de respeito. A gente vai encontrar em vários documentos essa expressão, um negro de respeito. Em Simões Lopes Neto aparece lá o Bonifácio, um negro era um governo, conto do Bonifácio, o negro era um governo, era de respeito. Começava a divisão de classes, botava uns para cima e usava esse método para a sociedade poder sobreviver, que é, em vez de coerção, é a cooptação. É a cooptação. A cooptação tem amarras, tem correntes que a gente não enxerga, mas são correntes psicológicas. E elas estão até aí hoje, as correntes psicológicas que nos amarram e não nos deixam libertar. E elas amarravam esse sistema. Então, tinham negros que eram donos de tropas, a gente vai encontrar em alguns trabalhos sobre tropeiro, tinham negros que inclusive eram negros livres e donos de tropa, e
tinha aqueles que eram tropeiros, trabalhavam para um estanceiro e acontecia isso. Trabalho na estância, na tosa, que é um trabalho dos mais cruéis, sendo que é um mês de verão, e tem que tirar a lã, sem livramento, passa. Então o negro, na estância, nesse processo todo, ele fez de tudo. Peão, campeiro, ginete, foi domador, foi tropeiro, foi estilador. Tem até uma poesia ali do negro peão do Oliveira Silveira, que é um negro. Ele escreveu isso, o negro escreveu essa poesia. Desde o tempo primitivos, o velho para o nascente, o negro que fez presente, junto ao Guarda Bagual, e ali faz uma poesia muito interessante do Oliveira Silveira. Mas, trabalhou no tambo de leite, pintura de leite e olha essa fotografia. Lembra dessa? Depois de velho, ele ficava ali de guasqueiro, ficava de caseiro na estância, ficava de agregado. Deixava, como disse esse negro aqui para mim, deixavam ele ali. Deixavam, certo? Deixavam. Deram, davam um cátedra e um pedaço. E aqui tem uma parte importante do povo negro. Os negros estiveram presentes em todas as guerras, todas. Do lado dos espanhóis, todas. Como lanceiros, como soldados e como oficiais. Tá? Vamos lá. Tiveram do lado dos espanhóis e dos portugueses, do lado dos farroupilhas, mas também do lado dos imperiais. E aqui eu tenho uma foto do Antônio Ribeiro. Esse negro, tem 3 fotos dele ali. Viveu o suficiente para ser fotografado. É um dos poucos farroupilhas, heróis farroupilhas, que foi fotografado, que ele viveu o suficiente para ser fotografado. Antônio Ribeiro, volta ali. Ocupação de Porto Alegre, no dia que a gente comemora 20 de setembro, o precursor da liberdade, foi puxado pelo pelotão de negros, e esse aqui era o negro, Antônio Ribeiro. Não está ainda no livro. E aí vem aquela pergunta que ela tem que voltar, mas acabou respondendo. Então, se a contribuição dos negros foi toda essa, tá? Respondendo foi toda essa. Tá? Por que, e a dos índios também, guaranis, dos charruas, por que isso some? Como é que isso se transforma? Por que desaparece a contribuição do negro? Parece que o negro não existiu e não contribuiu para a cultura gaúcha. A minha pesquisa sobre esse assunto iniciou quando eu peguei no livro que foi editado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, e falava dos alemães, e falava dos italianos, e falava dos portugueses, chegou dos negros, um parágrafo, uma coisa. Não